Boa tarde, Daniel. Boa tarde a quem nos acompanha em casa pelo NT Sul. O mercado de running deve crescer pelo menos 25% neste ano de 2025. No ano passado, o incremento foi de 45%, com inscrições em eventos esportivos, especialmente aí com as corridas. Mas a gente precisa saber se realmente basta apenas um bom tênis de corrida no pé, um smartwatch no pulso e um sonho para sair se desafiando e correndo pelas ruas. Para desvendar esses mistérios e saber se a corrida de rua é realmente um esporte para todos e se basta apenas esses equipamentos e o sonho de se desafiar, eu vou conversar com o professor Luiz Felipe Silveira, ele que é educador físico da Escola de Ciências de Saúde da PUC aqui do Rio Grande do Sul. Boa tarde, professor. Muito obrigada por ter aceitado o convite de conversar com a gente aqui no NT Sul. A primeira pergunta que eu faço é justamente essa. A corrida de rua é para todos os públicos mesmo? Sim, olá, Thelma, boa tarde a todos, boa tarde ao pessoal que está assistindo. A corrida de rua, ela, como todo exercício físico, ela é benéfica para a saúde. Acho que é um esporte e um exercício físico bem acessível, né, por, de certa forma, não exigir compras de muitos equipamentos e a gente poder fazer na rua. Porém, né, eu acho que como todo exercício físico, é necessário ter alguns cuidados, né? Eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre esses cuidados, né? A OMS, né, ela recomenda que a gente pratique pelo menos, no mínimo, 150 minutos de um exercício, de uma atividade física, por semana, né? E a corrida pode estar dentro, né, dessas atividades físicas, desse exercício físico. Esse autodesafiar, a gente já sabe que vem muito por conta do que vem acontecendo, esse boom das corridas de rua. Então são grupos, são amigos, são parceiros que um incentiva o outro. Mas é possível a gente delimitar qual é o perfil do corredor de rua, se qualquer um realmente pode chegar e formar o seu grupo e sair correndo? Existe uma preparação prévia? Como é que a gente delimita aí o início para esse tipo de atividade? Quais são os cuidados que precisam ser adotados? Ou realmente é tranquilo botar o tênis e começar a correr? Bom, quando a gente vai começar qualquer exercício físico, acho que o primeiro passo é a gente saber do nosso histórico de saúde. Normalmente, né, os professores de educação física, as assessorias de corrida ou outro local que vai prestar esse serviço, né, para quem procura o exercício físico, faz pelo menos uma anamnese, né, a partir dessa anamnese e pelas perguntas ali que tem nesse questionário que compõe a anamnese, é possível detectar se a pessoa tem algum histórico que envolve questões cardíacas, respiratórias, articulares, e a partir disso, né, um profissional da educação física, ele pode já orientar esse aluno, essa pessoa que está querendo começar na corrida, se ela pode já iniciar ou se ela precisa, né, de um acompanhamento médico. Se a partir desse questionário a pessoa não apresenta nenhuma questão que envolva questões cardíacas, respiratórias, ela já pode iniciar numa prática que envolve assim um processo introdutório à corrida. Isso vai depender muito, né, da idade, do histórico de exercício físico, de atividade física que a pessoa tem, se a pessoa já praticou algum outro esporte, né? E a partir, né, também do conhecimento desse histórico com atividade física e exercício físico, o profissional de educação física pode prescrever esse início na corrida, né? Eu acho que o importante é que não que não seja impossível, mas é recomendado, se a pessoa nunca correu, né, nunca fez esse esporte, esse exercício físico, ela pegar o tênis e sair correndo na rua. É importante que ela, antes disso, ela converse com alguém que saiba prescrever e orientar uma certa progressão de exercício físico, né? O que seria essa progressão de exercício físico, né? Se a pessoa nunca correu, ela vai começar às vezes
caminhando um pouquinho mais intenso, né, com um pouquinho mais de velocidade. Depois ela alterna um pouco caminhadas com corridas e posteriormente ela vai diminuindo o tempo de caminhada e aumentando esse tempo de corrida. Tem se utilizado muito esse termo do estou me desafiando, buscar o desafio. A palavra desafio tem sido muito utilizada ultimamente. Um dos pontos que eu gostaria de questionar é justamente nesse aspecto. A gente vê as pessoas muito rapidamente se colocando em provas de meia maratona, 10 quilômetros, 20 quilômetros. Existe um tempo ou um prazo em que um atleta está preparado para participar de competições a partir do início dessa preparação a que o senhor se referiu há pouco? Perfeito, ótima tua pergunta, né? E realmente, principalmente pelas mídias sociais, né, isso tem se difundido bastante, né? É, o exercício físico enquanto saúde, né, ele pode ser experimentado, né, praticado em intensidades que são bastante seguras, né? Quando a gente se coloca em desafio, e às vezes a motivação externa, né, ou por rede social, às vezes até do próprio grupo de pessoas, ela acaba, as pessoas acabam se desafiando a ponto de ir em intensidades que o corpo delas não vai suportar. Então, né, eu concordo contigo que isso pode ser um pouco arriscado, né? Pensando em tempo, né, da mesma forma que cada indivíduo ele vai ficar preparado e com um tempo e com uma dose de exercício que é particular de cada um, né? Não tem uma receita, depende, né, do nosso histórico de saúde, do nosso histórico de atividade física, de exercício físico. A preparação para uma prova também tem esse caminho, né? Normalmente, né, pelo menos as últimas, a maioria das provas que eu tenho acompanhado, né, e visto, né, meus estudantes também participando, elas oferecem distâncias que partem de 3 quilômetros até, né, meias maratonas ou maratonas, né? Então, é possível, né, iniciar traçando objetivos mais próximos, mais pequenos. E normalmente as assessorias, que são, né, organizadas por professores de educação física, elas incentivam os alunos que sigam esse caminho, né? Então, se o aluno nunca correu e ele vai, né, que eu gostaria de participar de uma competição, né, acho que tem um fator positivo que motiva a pessoa a se engajar nessa atividade física, nesse exercício físico, né? A assessoria ela vai recomendar, bom, então vamos traçar um objetivo de 3 quilômetros, né? Se a pessoa nunca ocorreu, talvez ela tenha que fazer um treinamento de 6 meses, talvez um ano, né? Talvez tem pessoas que já vão ter uma condição física melhor e consigam fazer isso em menos tempo, mas não tem como, sem a gente conhecer cada caso, de estipular um tempo mínimo para cada um alcançar esse objetivo, né? Por exemplo, se é uma pessoa mais jovem que já praticou esporte, ou joga futebol, ou joga um vôlei, essa pessoa já tem uma adaptação para exercício de corrida que vai fazer ela atingir esse objetivo mais rápido. Agora, uma pessoa que não tem, nunca praticou algum esporte, trabalha numa ocupação que fica muito tempo sentado, né? Trabalha no escritório, né? Então, ela vai ter um processo um pouco mais longo, né? O importante disso, e daí isso, esse também, de certa forma, talvez deveria ser o desafio de cada um, né? É respeitar o seu tempo e conseguir atingir aquilo com segurança. Então, a partir de uma boa orientação e com a segurança das suas condições de saúde, qualquer pessoa está habilitada a iniciar a corrida de rua e, eventualmente, até se aventurar numa competição. Sim, sim, com certeza, né? E também independente da idade. Eu conheço casos de pessoas idosas que nunca fizeram atividade física, né? Pessoas sedentárias, e depois dos 60, 70 anos começaram a correr, né? Então, é possível que qualquer pessoa consiga correr, né? O nosso orientação, sugestão, até um pedido assim, enquanto uma pessoa, né, alguém da área da educação física, é que a gente sempre procure uma orientação para fazer isso de maneira segura. Agradeço ao seu tempo
Conversei com o professor Luiz Felipe Silveira, ele que ministra aulas na Escola de Ciências da Saúde da PUC do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, professor. Obrigado. Então, Daniel, dicas importantes para quem quiser iniciar nessa modalidade esportiva, que é a corrida de rua, que vem ganhando força aí entre os brasileiros. Retorno contigo para o estúdio.